Já que nós não tivemos tantas ultrapassagens em Mônaco, perguntar pro Nelsinho e pro Christian aqui, ultrapassagens inesquecíveis que vocês fizeram. Se quiserem falar de algumas que vocês sofreram também, vocês podem falar, mas acho que vamos falar das que vocês fizeram. Quais foram, Nelsinho e Christian, ultrapassagens marcantes da vida de vocês? É difícil lembrar, né, de ultrapassagens, assim, mas eu lembro de uma corrida em Donington, que a gente tava largando ali, não sei, sexto, mais ou menos. Fórmula 3? Fórmula 3. E deu um pé d'água, normal para Inglaterra, né? Só que logo saiu o sol e a gente pensou... Na Inglaterra saiu o sol? É mesmo? Pois é. Pô, legal, hein? E aí... De repente eu vou mudar pra essa Inglaterra. Faz sol, né? Então deve ser legal lá. Combina mais com a sua idade mesmo. Então. Um lugar chamado Nothing Hill. E aí a gente decidiu, na Fórmula 3 não tem pit stop, né? Você termina a corrida do jeito que você larga. E aí todo mundo trocou para pneu de chuva. A gente tirou os pneus, deixou os pneus de seco e de molhado logo do lado assim do carro pra gente decidir de última hora. Eu falei, quer saber? Vamos de slick. E aí colocamos pneu slick, eu lembro, larguei em sexto, tava por ali. Caí pra último. Eu falei, ferrou, cara, que decisão. E a pista foi secando. E aí, faltavam, umas 5 voltas. Eu já tava começando a recuperar, mas eu tava faltando umas 5 voltas, eu devia estar ainda em 12º, alguma coisa assim. Cara, eu vim passando. Passou a última volta, a bandeira branca, eu tava em terceiro. E aí, os 2 últimos foi o Richard Antonucci. Você deve ter ouvido falar dele. Sobrinho do Shiver. Passei ele e o último era... esqueci o nome do cara. Enfim, era um inglês lá conhecido na Inglaterra. Depois correu de BTCC muitos anos. E aí o problema é que a linha tava seca, a linha do traçado. Só como a pista só tava seca essa linha, porque tava todo mundo andando na linha do traçado. Fora ainda tava molhado. E pra passar não tava fácil, né? E o cara tava liderando, tava de pneu de chuva também. Eu era o primeiro de pneu. Tinha alguns, devia ter 3 carros só de pneu slick. E aí eu passei o último faltando 2 curvas, eu acho. Era uma pista inteira de Donington, né? Que chega na reta oposta, faz a chicane, desce, faz os 2 hairpin e vai pra reta. Então, eu acho que eu passei ele assim... Ele ainda tentou se defender um pouco, porque ele podia ir pro molhado, que pra ele era até melhor, pra esfriar os pneus de chuva que deviam estar muito quentes, né? Eu tô perdendo um pouco de aderência. E eu consegui, acho que ele se defendeu, consegui frear muito mais dentro na linha seca. Passei ele na penúltima curva. E foi uma prova legal, mas foi uma ultrapassagem que, dentro de algumas delas, uma que realmente foi pra vitória nas últimas curvas, que foi não foi muito difícil, porque eu tava de pneu slick, mas a sensação toda, né, de estar no final da corrida, ter caído pra último e tendo vindo recuperando, foi boa. E tem outra, peraí. Boa. Vou lembrar de outra, peraí. Acabei de lembrar de uma. A vitória de Las Vegas de NASCAR, essa aí. Sim! Essa eu lembro. Essa foi muito melhor. Que eu vim atrás do Matt Crafter na corrida inteira, e o carro tava muito dianteiro, que até tinha, na última relargada eu tinha dado um toque no muro, na saída da 2 ali, e aí eu tinha dado um toque que você perde um pouco de aerodinâmica, porque estraga um pouco a lateral, um pouco de aerodinâmica do carro, o carro tinha ficado um pouco dianteiro. E aí eu dei uma arriscada Vocês tentaram arrumar o carro na parada de boxe? Não, porque não estragou, não teve pit stop depois. Tá. Foi na relargada. Aí eu vim meio por fora, assim, acelerando tudo e deu aquela encostadinha. Não foi uma encostada de estragar, mas deu uma amassada um pouco, né? E... Mandou aquele fender pra dentro, né? Um pouquinho, então, e daí aquilo faz toda a diferença do mundo. E aí o carro foi vindo, foi mais umas 15 voltas, eu fui recuperando. E aí eu tive que planejar mais ou menos pra abrir a última volta, de pegar um vácuo muito bom saindo da 4... Pra tentar, era a minha última chance. E aí eu consegui pegar um vácuo muito bom. Botei por dentro, na 1 e na 2. E eu sabia quando você pega o apron, né? Que você pega da onde o asfalto vem reto e aí começa o banking, né? Quando você coloca o carro ali embaixo, ele meio que dá uma sugada, uma puxada pelo ângulo do asfalto, né?
E aí eu pus ali, sabendo que o carro ia sair muito diferente se eu tentasse fazer flat. E eu coloquei, quem vê o vídeo vê muita faísca saindo ali, porque eu botei e o carro grudou e quando ele desgrudou, começou a sair de frente. E aí o spotter falou, não tá clear, mas eu não tirei o pé até conseguir clear o cara. E aí, essa aí realmente foi na última volta também. Eu não tinha liderado nenhuma volta da corrida, eu acho, até então. Então, essa aí foi... Agora que eu lembrei, foi uma sensação melhor ainda do que a de Donington. Essa eu tava na transmissão e foi muito engraçado, porque acho que umas 2, 3 voltas antes, não sei se você tava estudando ou você tentou passar o Crafton. Foi, e saiu muito diferente. E saiu muito de frente, aí a hora que abriu demais eu já pensei, falei, pô, já era, ele não vai conseguir. Mas a hora que ele mergulha, realmente é animal. E no começo da prova, você escapou de um acidente ali, teve um bafafá na largada... E assim, o carro que bateu passou muito perto de você desviou, mas acho que eu lembro, na largada sim. teve um bafafá. Sim. Essa eu lembro muito bem, essa foi realmente animal de tirar o chapéu, essa daí. A primeira foi em 98, em Surfers Paradise, que inclusive foi uma das minhas melhores corridas da vida. Não ganhei, terminei em terceiro, mas o Zanardi, se eu não me engano, que ganhou, o Dario terminou em segundo, eles estavam de Firestone, que claramente... era muito melhor do que aqueles que corriam de Goodyear. Eu terminei relativamente perto deles e daí o próximo Goodyear terminou tipo 40 segundos atrás de mim. E eu lembro que aquela corrida, não sei porquê, sabe aquelas corridas que sei lá, não sei se você está mais motivado, se as coisas vêm mais para você, foi classificação da primeira volta até a última. Eu larguei se eu não me engano... Entre os 4 ou 6 primeiros, eu acho que entre os 6 primeiros, eu perdi pro Tracy logo na largada. Daí a hora que eu perdi pro Tracy, eu falei, nossa senhora, vai ser uma dor de cabeça passar esse cara, porque era difícil eu passar ele, fora que ele, historicamente, ele freava tarde pra caramba. Eu falei, eu não sei como que eu vou fazer pra passar ele. Daí eu lembro que eu entrei na reta oposta, fiquei quietinho, não mostrei a cara e a hora que ele começou a frear, eu falei, o único jeito que eu vou pegar ele é meio que pegar ele de calça curta. E ele não era daqueles pilotos que a hora que você aparecia do lado, ele meio que freava assim, cruzando, meio que na diagonal, que daí acaba sendo praticamente impossível você passar ele, porque inevitavelmente você vai acabar batendo. Então, eu não tenho nada contra o cara quer defender, ele que tome a posição dele antes da freada, mas frear na diagonal não é muito legal. E daí ele veio vindo, o Tracy era sempre muito bom com isso, porque ele sabia que ele freava tarde e ninguém ia conseguir frear depois dele, então ele era tranquilo, e daí eu lembrava disso, né, então eu fiquei quietinho a reta inteira. A hora que chegou na hora de frear, eu me enfiei por dentro. E eu imagino que na hora ele até deve ter assustado com aquele carro preto aparecendo, né? Porque ele não tá imaginando nunca, né? E daí eu freiei tarde pra caramba, o carro começou a mexer, eu falei, não vai dar. Daí eu corrigindo o carro, acabei entrando lá na chicane, acabei passando por ele. E eu acho que eu tava em quarto naquela hora na corrida, ele tava em terceiro, e daí foi pau até o final. Consegui abrir bastante dele, mas de jeito nenhum que eu conseguia andar no mesmo ritmo do Zanardi e do Dario. Eu acabei terminando em terceiro, mas foi uma ótima corrida. E a segunda foi disputando com o Negri, inclusive um grande piloto. Foi na corrida de Fórmula 3, lá no Paraná, do lado de Santa Fé. E daí ele estava em primeiro, eu estava em segundo. Eu estava com um ritmo rápido de corrida. Ele desceu a reta, puxou para dentro, no final da reta tinha uma curva em banking, né, lá no Paraná, e daí ele continuou por dentro, ele me deixou o lado de fora. Daí eu pensei na hora, eu falei, o que eu vou fazer agora do lado de fora? Falei, eu vou retardar a freada o máximo possível para induzir ele também por dentro a retardar a freada. Eu freiei tarde pra caramba, e daí na hora que eu freiei tão tarde na pista limpa, eu acho que ele freou na sujeira um pouquinho, o carro dele não parou tanto que nem o meu, ele acabou escapando um pouquinho e eu consegui passar ele na saída da curva, que eu dei um X nele.
Depois que eu passei ele, acabei abrindo uns 2, 3 segundos, uma certa margem confortável e acabei ganhando a corrida.